Graça e paz, Igreja do Avivamento. Bom dia a todos. É muito bom nós estarmos na casa do Senhor e poder juntos adorarmos a Ele, né? Nós estamos passando aí por um período de jejum, de oração, e nós temos visto aquilo que Deus está fazendo, né? E aonde Deus está nos levando. Por isso é muito importante. E particularmente eu gosto desse culto da manhã, viu? Eu gosto muito do culto da manhã, um momento que você vem com a mente, né, leve, tranquila para adorar o Senhor. Às vezes você mora ali numa vizinhança não muito boa, aos arredores, e aí você passa aquele dia inteiro com aquela música no ouvido, com pessoa, né? Ou hino, né? E vem aqui já abençoado, para ser abençoado, né? Ontem nós chegamos e tava uma bênção lá do lado de casa, né? Eu dormi, que foi uma beleza, né? O quarto é lá na frente, eu não escutei nada. Graças a Deus, eu tenho o sono do justo, eu apaguei e estamos aqui. Mas é muito bom nós estarmos juntos. Quero compartilhar uma palavra com vocês. Abra a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 10. Jesus ele veio para trazer uma nova cultura. Jesus ele veio para mudar completamente a realidade daquela época, daquele povo, para implantar então uma nova mentalidade, uma nova cultura, um novo estilo de vida. E nesse sermão aqui do monte, Jesus ele já está trazendo alguns ensinamentos a respeito da lei, a respeito de como aqueles judeus estavam vivendo ali. E aí nesse capítulo 6, a partir do versículo 9, ele vai nos ensinar a maneira que nós temos que orar. E no versículo 10 diz assim: venha teu reino, faça-se tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós queremos ser ministrados pela tua palavra. Que o Senhor possa, meu Deus, tocar os nossos corações, que possamos estar sensíveis a ouvir a tua voz. Dai-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e corações para receber a tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. Jesus ele ensina a nós buscarmos a Deus, e nessa busca e nessa oração ele diz: olha, venha teu reino. Jesus ele veio para trazer essa cultura, implementar o reino de Deus. E ele diz: quando nós formos orar, nós precisamos também clamar e buscar para que o reino de Deus venha. Faça-se a tua vontade, assim como na terra, como no céu. Então, Jesus ele nos traz a importância de nós buscarmos esse reino, de nós clamarmos para que esse reino venha em nossas vidas. Um pouco mais para frente, no versículo 33, e você já conhece esse versículo, diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Jesus, havia uma expectativa muito grande entre os judeus sobre o Messias, que seria um guerreiro, que iria libertá-los, né, do jugo ali de Roma, né, do Império Romano, e vinha essa expectativa muito grande por esse guerreiro, por essa pessoa que iria batalhar, que iria vencer. Porém, o reino que Jesus veio trazer não é um reino que estava na terra, mas era o reino dos céus. E ele trouxe então essa cultura para que aquilo que estivesse no céu se tornasse também aqui na terra. Jesus ele diz que aquilo que nós ligássemos aqui na terra já teria sido ligado no céu.
Ou seja, é um reflexo daquilo que nós já estamos batalhando no reino dos céus, já estamos batalhando nas regiões celestiais e acontece em nossas vidas. Nós, a cada ato profético, a cada jejum, nós estamos já liberando palavras e decretos no reino espiritual, nesse reino do Senhor, nesse reino de luz, para que aconteça em nossas vidas. E Jesus então traz essa cultura, esse reino que viria sobre nós, esse reino que nós iríamos acessá-lo, iríamos comer e ser alimentado dele, para que todas as outras coisas fossem acrescentadas. Jesus então nos traz a importância de nós buscarmos o reino de Deus acima de todas as coisas. Que venha o teu reino. E qual é esse reino? Eu quero compartilhar com vocês aqui 3 características do reino de Deus. A primeira delas é um reino de graça. Abra a tua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Ele vos deu vida quando estavas mortos por vossos delitos, pecados, nos quais andaste em outro tempo, segundo o curso desse mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, dizendo que Jesus, ele nos deu vida enquanto nós estávamos mortos por causa dos nossos delitos e por causa dos nossos pecados, no qual nós andávamos em outro tempo. Nós éramos considerados esses filhos da desobediência, porque nós não conhecíamos de Deus, nós não conhecíamos essa graça salvífica de Deus, e nós andávamos conforme o príncipe da potestade. Nós andávamos em nossos delitos, em nossos pecados, em nossas fraquezas. E Jesus, ele veio para que esse reino, que atua também com a graça, pudesse nos salvar dos nossos pecados, dos nossos delitos. Aquilo que estava sobre as nossas vidas, ele levou sobre ele. As nossas iniquidades, aquele fardo pesado que estava em nós, Jesus, ele levou, ele nos deu vida. Então esse reino de Deus, esse reino que nós precisamos buscar, e Jesus lá na frente, quando ele viu os seus discípulos, né, os seus apóstolos, ele disse: olha, vá e pregue que o reino de Deus está próximo. Vá e pregue aquilo que vocês estão vendo, aquilo que vocês estão recebendo. E aí Paulo, ele vai escrever aqui, ele fala: olha, antes nós éramos dominados pelo príncipe da potestade do ar, nós éramos como filhos da desobediência, nós andávamos em outros caminhos, porém, ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Mesmo nós não merecendo, mesmo nós sendo filhos da ira, filhos da desobediência, andando segundo os desejos da nossa carne, as concupiscências, os nossos pensamentos, nós éramos para a morte, nós estávamos fadados à morte, porém, esse reino é um reino de graça. É um reino que nos alcançou mesmo com os nossos delitos e mesmo com os nossos pecados. E é esse reino que Jesus veio trazer, é esse reino que Jesus disse: olha, busque e orem para que esse reino venha. Porque o que nós passamos no nosso dia a dia é que muitas pessoas ainda têm esses impulsos, têm esses desejos da carne, ainda estão debaixo desse jugo, ainda estão segundo os filhos da desobediência, porém, se esse reino chegou até a mim, se esse reino Jesus disse para eu buscar, para eu clamar, para que ele venha a esta terra, eu também preciso exercer graça. Porque da mesma maneira que nós de graça recebemos, de graça nós temos que dar. O maior problema é que nós pedimos tanto o reino de Deus, mas nós não queremos exercer os atributos desse reino.
Nós clamamos para que o reino venha, porém nós não exercemos graça com o nosso próximo. Nós não queremos compartilhar a mensagem do reino, a mensagem do evangelho com o nosso próximo, porque achamos que ele está em pecado demais, que há muitos delitos, que há muitos erros, porém, Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. E quando nós estamos alinhados com esse reino, quando nós estamos alinhados com a oração de Jesus, nós vamos olhar e ver que pode ser que muitos ainda estão debaixo desse jugo da desobediência, desse jugo da carne, porém, nós como filhos de Deus, estávamos mortos, agora nós temos vida, estávamos nas trevas, agora nós temos luz, nós podemos sim fazer a diferença para aqueles que estão no mundo. Nós podemos sim exercer graça com aqueles que estão em pecado. O nosso apóstolo sempre diz aqui que nós somos o único exército que não cuida dos seus feridos. Sabe, porque é muito mais fácil eu apontar o dedo e acusar do que limpar e sarar as feridas. É muito mais fácil eu condenar e colocar de lado do que passar tempo para curar aquele que está enfermo. Mas Jesus, ele disse assim, certa vez os fariseus foram até ele e falaram, poxa, o seu mestre está comendo com meretrizes, com publicanos, ele está se relacionando com essas pessoas, como isso pode acontecer? E Jesus disse, olha, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que precisam, porque é esse o reino é para aqueles que precisam, e eu preciso desse reino também, todos os dias. Mesmo nós não sendo merecedores, mas esse reino de graça. Olha que Paulo diz no versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, deu-nos vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É um reino que nos salva dos piores momentos da nossa vida e nos leva para viver os sonhos que Deus tem para nós. É um reino que não se importa da maneira que aonde ele vai nos encontrar, mas é um reino que nos transforma por completo e nos dá uma nova vida, e nos dá uma nova oportunidade, e nos dá uma nova chance de viver aquilo que Deus já tinha decretado para nós. Esse reino de graça nos dá a oportunidade de sermos aceitos. Esse reino de graça nos dá a oportunidade de, mesmo que eu estava em delitos, mesmo que eu estava no pecado em outro tempo, mesmo que eu agia conforme os desejos da minha carne, pelos meus pensamentos da natureza humana, é esse reino que faz com que o sacrifício de Jesus possa valer a pena na minha vida. É esse reino que olha para nós, que olhou para você, enquanto ainda você estava longe da luz, enquanto você estava na escuridão e disse, eu vou salvar porque ele ou ela é importante para mim. É um reino que nos traz a importância de não importa como foi o teu passado, não importa o que você fez ou o que deixou de fazer, o que importa é a maneira que você vai receber esse reino, vai buscar esse reino para que você seja salvo. Porque Deus, ele é rico em misericórdia. Deus, ele é rico em nos perdoar. Sabe, o que nós estamos vivendo hoje é o evangelho da hipergraça. Um evangelho onde as pessoas falam assim, olha, você pode errar, mas Jesus vai te aceitar, ele é sacrifício, você pode viver a vida que você quer. E não! Esse evangelho de graça, ele nos dá uma nova vida. Aquilo que nós fazíamos antes, nós não deveremos fazer mais, porque ele nos deu uma nova oportunidade. Sabe, quando nós erramos em alguma coisa, nós prestamos atenção para não cair naquilo de novo. Eu lembro que uma vez, chovendo, eu caí de moto, né, fazendo uma curva lá e tinha óleo na pista, eu caí de moto. E aí depois eu fui passar naquele mesmo lugar novamente, mas não estava chovendo, porém eu não passei pelo mesmo canto que eu passei.
Mesmo sabendo que estava sol, o asfalto estava seco, mas eu não fiz a mesma coisa que eu tinha feito naquela noite que eu caí. Porque assim, é essa graça que o Senhor nos dá. Eu errei, Ele me perdoou, porém eu não vou trilhar o mesmo caminho, eu vou por outro lugar, eu vou por outro ambiente. Isso me traz a consciência de saber que quando nós estávamos sobre esse príncipe da potestade do ar, enquanto nós estávamos debaixo e sendo filhos da desobediência, nós não tínhamos o entendimento disso, os nossos olhos eram fechados. Porém, quando essa graça veio, Ele nos deu uma nova vida, agora nós podemos ver. Agora nós podemos discernir aquilo que é certo, aquilo que é errado. Nós podemos agora tomar as decisões, como eu falei na quarta-feira. Nós precisamos ter o domínio próprio, nós precisamos crescer nisso. E ele diz, Paulo, ele diz, olha, por essa graça nós somos salvos. E juntamente com ele, ressuscitou-nos e nos fez sentar em lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as supremas riquezas de sua graça, em benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Quantos salvos tem aqui nesta manhã? Isso não vem de nós, isso vem de Deus. Ele veio trazer esse reino. Agora imagine se Jesus não viesse trazer esse reino de graça. Imagine se ele não falasse para nós buscarmos esse reino acima de todas as coisas em primeiro lugar. Se ele não falasse para nós orarmos e dizermos, Senhor, que venha o teu reino e que faça a tua vontade, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos essas supremas riquezas que Deus tem para as nossas vidas. Mas eu quero te dizer nessa manhã que esse reino de graça, ele nos alcançou, ele nos deu uma nova chance, ele nos deu uma nova oportunidade, ele mudou a nossa vida. E quando nós estamos alinhados a isso, no meu dia a dia eu vou entender que esse reino me alcançou e agora eu não posso mais deixar que os desejos da minha carne falem mais alto que o Espírito dentro de mim. Quando eu estou alinhado a isso, eu sei o sacrifício que Jesus fez para que hoje eu tivesse vida. Agora eu não vou andar mais segundo os filhos da desobediência, mas agora eu vou andar segundo os filhos da luz. Porque essa graça, ela me alcançou. Segunda característica que eu quero compartilhar é um reino de amor. Abra a tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15. Capítulo das parábolas. E a partir do... Eu vou ler o versículo 20. Pode deixar o 20 aberto aí, por favor? Mas a partir do versículo 11, Lucas ele vai narrar uma parábola que Jesus conta sobre aquele filho pródigo. Aquele filho que pediu a herança para o seu pai e foi para uma terra para desfrutar de tudo aquilo que ele tinha recebido. Foi para gastar toda aquela herança, né? Um jovem. E ele foi então para essa terra longe, uma outra província. Ele desperdiçou ali todos os seus bens. Tudo que ele tinha ganhado do seu pai, ele gastou e começou, a Bíblia diz que veio uma fome sobre aquela terra, ele começou a passar necessidade e foi trabalhar com porcos. Você já conhece essa história. Porém, o que me chama a atenção é no versículo 20, que diz assim, ele já tinha entendido que teria que voltar para a casa do pai, ele já tinha entendido que precisaria, então, falar assim, olha, pai, eu peguei contra o céu, contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, agora eu quero ser teu servo. Olha o que o versículo 20 diz. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai viu e se compadeceu e correu para seu filho e abraçou e o beijou. E foi. Jesus, ele traz então essa parábola para que pudéssemos compreender o amor que o pai tem para com seus filhos. Mesmo o filho estando longe,
Mesmo o filho tendo traído e pedido então a herança, foi para longe, gastou tudo, passou um tempo longe dos cuidados do pai, da presença do pai. Porém, no dia em que o filho decide voltar, o pai estava lá esperando por ele. Sabe, esse reino que Jesus veio trazer é um reino de amor que a todo tempo e a todo momento ele está disponível para nós. A todo tempo e a todo momento você pode ir no teu quarto, na tua casa, no trabalho, aonde for, fechar os teus olhos ou simplesmente orar em pensamento, porque ele vai estar disponível para você. E é esse reino de amor. Porque quando nós amamos, nós nos tornamos disponíveis para aquela pessoa, para aquela coisa. Quando eu amo fazer algo, aquilo me torna uma prioridade. Aquilo se torna uma prioridade. Poxa, eu amo tanto aquilo que se eu for escolher entre isso ou outra coisa, eu vou escolher aquilo que eu amo. E Jesus ele traz isso dizendo, olha, o pai estava esperando o filho voltar. O pai, ele sempre está esperando um passo seu. Um passo seu. Ele sempre está esperando, porque nosso dia a dia, na época que nós estamos vivendo, uma pós-pandemia, ainda alguns resquícios de crise, nós passamos por vários momentos e tem pessoas ainda passando por esses momentos. Porém, quando nós entendemos que o reino de Deus é um reino de amor, e é um reino que quer estar próximo de nós, se nós darmos um passo para ele, ele irá nos abraçar, ele vai correr ao nosso encontro. Eu não estou falando que você precisa percorrer o caminho todo, eu estou falando que apenas você está na direção, o Pai vem ao teu encontro. Porque a caminhada pode ser longa demais, pode ser dura demais, mas quando nós colocamos, poxa, eu vou até o Pai, ei, querido, quando nós colocamos isso no nosso coração, é o Pai que vem até nós. Porque nós podemos estar fracos, nós podemos estar abatidos, com fome, destruídos, porém, Ele sempre estará lá. Em outras traduções, diz que o pai correu até o encontro do filho, o abraçou e o beijou. Sabe o que Jesus estava querendo dizer aqui? Naquela época, os judeus que eram mais experientes, vamos dizer assim, eles não poderiam correr. Era sinal de desespero. Se visse algum experiente, um velho, correndo nas ruas lá de Israel, era desespero. Ele estava descumprindo os compromissos que ele tinha. Ele não poderia correr. Sabe o que Jesus estava falando para ele assim? Jesus estava falando para aquele povo que estava ouvindo, olha, o Pai não está interessado naquilo que vocês pensam, ele está desesperado para encontrar você e para te abraçar. Não é aquilo que é terreno, não, o Pai ele está desesperado. Vocês acham que correr é uma falta de respeito, mas o Pai ele está dessa maneira para encontrar vocês. Ele quer encontrar vocês de uma forma rápida, de uma forma intensa. Ele está correndo. Não importa os paradigmas, não importa a tua cultura, porque o Pai me trouxe para estabelecer uma nova cultura. Uma nova cultura de que eu estou perto e eu estou pronto para encontrar o meu filho. Eu vou correr, eu vou me apressar. Se ele decidir dar um passo, se ele decidir vir na minha direção, eu vou correr até o encontro dele. E é esse o reino de amor. O interessante é que, antes mesmo que o filho fale, o pai interrompe o filho. Antes do filho falar, pai, peguei contra ti, o pai, olha, já traga anel, já traga sandálias, já traga uma roupa nova. Eu quero te dizer que quando nós entramos nesse reino de amor e damos esse passo para voltar para o centro da vontade do Pai, ele supera as nossas expectativas. Ele nos dá muito além daquilo que nós esperamos. Sabe, o Senhor quer tirar uma mentalidade de servo da nossa mente para entender que nós somos filhos. Nós somos filhos dele e ele nos trata como os filhos. Talvez nós estamos falando, pai, olha, eu já não sou digno de ser chamado. E o pai está falando, olha, traga depressa a roupa. Pai, mas eu pequei, traga anel para ele. Pai, mas eu quero ser um dos seus servos. Olha, coloca o anel, coloca o calçado em teus pés. Porque não é por nós, é pelo reino dele.
Não é por aquilo que nós fizemos, mas é por aquilo que nós iremos fazer e nós iremos nos tornar. Quando nós temos acesso a esse reino, quando nós somos inseridos nesse reino, nós temos vestes novas, nós temos autoridade, nós temos calçados. Nós não somos mais desprezados, nós não estamos mais no lamaçal do pecado, agora nós estamos sentados na mesa do Pai. E é esse reino de amor que me faz entender que eu posso estar passando pelo pior momento da minha vida, mas se eu decidir em meu coração falar, eu vou voltar para a casa do Pai. Eu vou me arrepender. Eu vou falar, Pai, eu já não sou digno. Pai, eu não mereço. Pai, eu fiz tantas coisas. Eu traí a tua confiança. Eu roubei o Senhor. Pai, eu não sou digno de ser chamado. O Pai está falando, você continua sendo filho. Você continua sendo filho. Você não é servo, você é filho. Traga depressa a melhor roupa e coloque nele. Sabe, é só nesse reino que nós temos as melhores coisas. É só nesse reino que nós somos abastecidos daquilo que nós realmente precisamos. E ele nos traz essa consciência. Jesus, ele mostra, então, aquele povo que estava ouvindo o amor que o Pai tem, mesmo com aquela centésima ovelha, mesmo com aquela dracma perdida, e agora com o filho. É um amor que, quando eu entendo isso, quando eu entendo esse reino de amor, e agora eu faço parte desse reino de amor, eu não vou deixar nenhum sequer lá fora. Como nós ministramos os 12 dias, né? Nenhuma unha ficará no Egito. Quando eu entendo esse reino de amor, eu vou olhar para os meus familiares e vou falar, olha, nenhum deles vai ficar longe. Nenhum deles vai se perder. Eu vou atrás, eu vou curar, eu vou buscar, eu vou fazer uma faxina, eu vou ficar completamente desesperado para encontrar. E quando eu encontrar, eu vou festejar. Eu quero dizer que está chegando um tempo onde você vai encontrar a bênção do Senhor e você vai se alegrar, e você vai festejar, e você vai chamar os seus amigos, os seus irmãos para celebrar com você, porque aquilo que estava perdido agora foi encontrado. Aquilo que você achava que não iria voltar, o Senhor trouxe de volta. Aquilo que você já pensava que estava à beira da morte ou que já estava morto, o Senhor nessa manhã está dizendo, eu vou trazer vida novamente. Eu vou restaurar, eu vou curar, eu vou libertar, mas nada, você não ficará desabastecido, porque eu, Senhor, vou trazer tudo de volta para você, porque esse é um reino de amor, esse é um reino que você faz parte, porque você é filho. Em nome de Jesus. E a última característica que eu quero falar nesta manhã é o reino de Deus é um reino de poder. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Diz assim, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Sabe, isso aqui é tremendo. Paulo, ele traz essa consciência. E ele já tinha dito nessa mesma epístola, volta comigo aí 2 capítulos. Olha o que o Paulo já tinha dito no capítulo 2. Do versículo 1 ao versículo 5, ele diz, eu, irmãos, quando fui a vós, não vos fui anunciando o testemunho de Deus com excelência de palavras ou de sabedoria, pois resolvi não saber entre vós coisa alguma, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E apresentei-me entre vós com fraqueza, temor e muito tremor. E nem minha palavra, nem minha pregação foram com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que vossa fé
não esteja fundamentada na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo, ele tinha passado por um momento lá na Grécia, onde ele estava pregando sobre o Deus desconhecido que nosso apóstolo já trouxe aqui. E existem estudos de teólogos que o conhecimento e a sabedoria de Paulo, se fosse nos dias de hoje, ele teria 4 doutorados. Paulo, ele seria doutor 4 vezes em áreas distintas por causa da sabedoria dele. Porém, mesmo tendo essa sabedoria humana, ele diz aos irmãos em Coríntios: olha, quando eu anunciei a vós, eu não anunciei com palavras de sabedoria. Eu não anunciei vocês com palavras persuasivas, da mesma maneira que eu anunciei para aqueles que estavam na Grécia, em Atenas. Eu anunciei vocês o Espírito e o poder de Deus, para que a vossa fé não esteja em sabedoria humana, porque hoje nós temos muitas pessoas, principalmente na internet, que tem um discurso bonito, que fala bonito, e aí nós facilmente somos envolvidos por essas palavras persuasivas que Paulo está dizendo aqui. Mas Paulo está falando assim: olha, eu não anunciei vocês com essas palavras persuasivas, para que vocês não tivessem a vossa fé baseada nisso, mas que a vossa fé esteja baseada no poder de Deus. E é esse reino de poder que me traz a oportunidade agora de entender que essa autoridade foi dada a mim também. Esse reino de poder que não é somente nas palavras, mas o Senhor, ele quer se manifestar em nosso meio. É muito bom nós recebermos uma palavra, é muito bom nós sermos ministrados, porém o Senhor ainda quer se manifestar de uma forma poderosa em nosso meio. E eu creio que quando nós estamos debaixo desse reino de poder, nós vamos viver sinais, prodígios, maravilhas e milagres, porque a nossa fé vai estar baseada não na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Eu creio que Jesus morreu, eu creio que essa graça chegou até mim, eu creio que esse amor chegou a mim, e esse poder também está dentro de mim, e eu preciso usá-lo, eu preciso clamar: venha o teu reino. Senhor, agora que o teu reino venha, Jesus, ele diz: vá agora e comece a pregar que o reino está vindo. Vá, comece a pregar. Ah, mas como que é? O que vai acontecer? Pessoas serão salvas, pessoas serão amadas, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino que eu faço parte. Esse é o reino que você faz parte. E nós temos que estabelecer o reino de Deus nessa terra. Você tem que estabelecer o reino de Deus na tua casa, no teu trabalho, na escola, na faculdade, porque é esse reino que nos aceitou, é esse reino que nós pertencemos, um reino de graça, um reino de amor e um reino de poder. Eu não sei se você crê nisso. O que eu acho mais interessante é que Jesus, ele disse aos seus discípulos: olha, se vocês crerem, vocês farão obras iguais e maiores que as minhas. Porque é um reino eterno. É um reino que não tem fim. É uma graça que não tem fim, é um amor que não tem fim. É poder que não tem fim. Quando nós participamos desse reino, nós estamos participando de um reino eterno. De um reino que pode não somente mudar a nossa vida, mas como a nossa descendência inteira. Aquilo que você busca hoje, talvez as realizações vai acontecer no teu filho ou nos filhos dos teus filhos. Mas se eu entendo a importância de buscar esse reino, se eu entendo a importância de eu me conectar, de eu me alinhar a esse reino, nada será impossível. Nada será impossível. E eu creio que nós estamos vivendo debaixo de, para mim, desde que eu entendo de Hebron, para mim, os melhores tempos que nós estamos vivendo. Porque o Senhor tem, os céus estão abertos na nossa direção, querido. E nós estamos clamando: Senhor, é o teu reino. Senhor, que seja feita a tua vontade.
Senhor, nós queremos, vidas estão sendo salvas, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão se sentindo abraçadas e amadas, pessoas estão voltando, se reconciliando com o Pai, porque nós decidimos se alinhar com o reino de Deus. E é aquele versículo que eu disse, aquilo que você ligar na terra, em algumas traduções diz aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, mas a tradução original diz, aquilo que você ligar aqui na terra já foi ligado no céu. O que nós estamos vivendo aqui, nós ligamos no céu através de jejum, através de oração, através de clamor. Eu quero te dizer que o teu sacrifício não foi em vão. A tua busca não foi em vão. Se ainda não aconteceu, os céus estão abertos e vai acontecer. Eu quero declarar isso na tua vida. Esse ano ainda você vai ver as realizações daquilo que Deus tem para a tua vida. Os céus estão abertos. Não pare, não desista. Continue clamando, pedindo o reino de Deus, que seja feita a vontade dele, porque o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E na quarta-feira eu estava falando sobre a palavra que foi liberada, né? E eu me confundi, porque em outubro do ano passado foi o Jump São Paulo. A palavra que eu recebi foi em fevereiro, né? Foi em fevereiro, onde o pastor liberou um tempo de aceleração. Né? Eu estava falando que foi em outubro, eu olhando lá, falei, não, é o mesmo evento, né? Deve acontecer outra. Em fevereiro, eu recebi uma palavra que o Senhor iria fazer aquilo que Ele não fez em 4 anos, né, das nossas vidas, Ele iria fazer esse ano. 4 anos, eu comentei aqui na quarta-feira, 4 anos que nós estávamos casados, nós vamos completar 5 anos esse ano. E ele foi muito específico em dizer isso. Eu entendo que é um tempo novo para o nosso ministério, meu, da pastora, porque também vai fazer 5 anos que nós somos pastores, nós somos legitimados a pastores também. E ele disse, aquilo que não se cumpriu em 4 anos, você vai viver esse ano. O Senhor vai acelerar as coisas. O Senhor tem pressa para fazer as coisas. E desde então, de fevereiro para cá, nós temos visto uma aceleração no nosso ministério, na nossa célula, pessoas, eu estava até brincando com a pastora, falando, nossa, meu Deus, toda semana entra uma pessoa nova na célula, né? E nós temos visto o agir de Deus, pessoas estão sendo envolvidas, pessoas estão recebendo, porque nós nos alinhamos com o reino de Deus. E eu quero te dizer que se você se alinhar ao reino de Deus, se você buscar esse reino de Deus em primeiro lugar, porque virou já muito clichê, nós falamos, nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Você busca? Você tem buscado o reino de Deus? As demais coisas serão acrescentadas. Você não precisa perder tempo buscando outras coisas, nós precisamos buscar o reino de Deus. E eu disse aqui, nós fazemos tantas coisas, nós fazemos estratégias, propósitos, e é isso, e aquilo. E quando eu chegava para falar com a pastora, eu falava, pastor, eu tinha uma ideia para fazer na cela, ela, ixi, já vem. Porque ela sabia, eu sou meio doido com uns negócios aí. E ela, meu Deus, como você vai fazer isso? Eu falei, mano, eu não sei, vai acontecer. Sabe? O que eu quero que você entenda é por muitas vezes nós sentamos na sabedoria humana. Mas quando nós nos alinhamos e recebemos a palavra de Deus, se Deus quer, então Ele vai fazer. Não vai ser do nosso jeito, não vai ser da nossa vontade. As coisas começaram a fluir. Sabe, talvez você já tenha feito tantas coisas na tua vida e querendo que seja daquela maneira. Mas nessa manhã o Senhor está falando, olha, busque o meu reino e deixa eu cuidar da sua vida. Busque o meu reino e que eu vou cuidar da tua história. Eu vou cuidar da tua casa, eu vou cuidar da tua célula, eu vou cuidar dos seus discípulos, eu vou fazer algo novo. Eu vou fazer algo novo na tua direção, em você e através de você. E eu creio que o melhor do Senhor ainda está por vir. Então entenda que você faz parte de um reino de graça, de um reino de amor e de um reino de poder.